IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma excelente tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa. Hoje, no programa Floripa em Foco, a participação de professores do IIPC Florianópolis. E temos a presença da professora Alessandra Serafim. A Alessandra vai conversar com a gente sobre o tema Tarefa do Esclarecimento e Evolução. Você que tem acompanhado as nossas entrevistas, você tem claro o que é a tarefa do esclarecimento? Qual é a diferença entre esclarecer alguém e consolar essa pessoa? E a respeito da evolução, o que você compreende por evolução? Pois vamos conversar então com a Alessandra, ela é psicóloga do trabalho, também é voluntária e professora no IIPC Florianópolis e pesquisadora da Conscienciologia. A Alessandra vai esclarecer melhor esse assunto. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui novamente. Um prazer, uma alegria te receber. Muito obrigada, prazer também. Ok. Alessandra, a respeito de assistência, qual é o objetivo de assistir, de ajudar as pessoas? Bom, Eliane, nós estamos aqui nesse planeta Terra para a gente assistir, ajudar as outras consciências, para a gente servir uns aos outros, a fim da gente evoluir, a fim da gente ampliar o nosso discernimento, a nossa lucidez, o nosso nível de satisfação íntima, de nós sermos pessoas melhores, de ter pensamentos mais nobres e também de auxiliar as outras consciências a agirem por aquilo que elas têm de melhor, de potencializar as suas virtudes, as suas qualidades e de ajudar também as outras pessoas a corrigir os seus defeitos, de acordo com o paradigma consciencial. Ok, Alessandra, o que é esse paradigma consciencial? Para quem está assistindo a gente quer saber mais sobre a conscienciologia. Sim. Paradigma consciencial é um sistema de referência que nós utilizamos para estudar a consciência. Esse sistema de referências tem algumas premissas, eu vou estar falando em algumas delas, tá? O primeiro deles é que nós temos vários corpos. A gente tem esse corpo físico, nós temos um corpo energético, que ele é um corpo mais sutil, que ele envolve, circunvolve o nosso corpo físico. Nós temos o corpo emocional, que é um corpo mais sutil ainda, ele é uma réplica desse corpo físico. Então, assim como eu tenho uma mão, uma paramão, um pé, um parapé, e assim por diante. E nós também temos um corpo mental, que é o corpo da razão, o corpo do discernimento. Uma outra premissa que nós temos são as várias dimensões, existem várias dimensões. Por quê? Porque cada corpo vibra numa dimensão específica. Então, esse corpo físico vibra na dimensão intrafísica, o corpo energético na dimensão energética, o corpo emocional na dimensão extrafísica e o corpo mental na dimensão mental-somática. Então, cada corpo nessa dimensão com uma velocidade vibratória específica. Uma outra premissa que a gente pode também estar falando aqui é da serialidade, ou seja, nós já vivemos vidas pretéritas e viveremos vidas futuras com o objetivo da gente evoluir, da gente melhorar enquanto consciência, enquanto ser humano. Ok, e essas premissas todas do paradigma é importante que sejam experimentadas, né? Sim, experimentadas, vivenciadas, nós explicamos mais essas premissas, né, nos nossos cursos, nos nossos livros. E é interessante também, Eliane, que a gente tem os nossos próprios experimentos, as nossas próprias conclusões, que a gente reflita sobre isso e veja se isso faz sentido também, se isso tem lógica. Ok. Então, de acordo com o que você está falando, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente ajuda ela nos seus vários corpos, nas várias vidas? Tem uma relação? Dependendo do tipo de ajuda, dependendo do tipo de assistência, sim, a gente pode repercutir, influenciar em várias dimensões, os vários corpos e influenciar, inclusive, numa próxima vida. Às vezes uma consciência tem um determinado tipo de traço consciencial, um determinado tipo de defeito há tantas vidas passadas, e se a partir do momento que ela assume uma postura diferente, tenta fazer diferente, ela é esclarecida, ela muda não só nessa vida, como numa próxima vida também. Terias algum exemplo para esclarecer esse assunto?
Sim, a gente pode pensar numa situação hipotética de dois amigos numa faculdade. Fazer de conta que a gente tem o João é uma pessoa tímida, introvertida, com baixa autoestima, com insegurança, com falta de confiança nele próprio e tem medo de se expor, tem medo de falar em público. Então, em várias situações da vida dele, ele se esquiva, ele foge de falar em público, né? Ele já está na faculdade, tem que apresentar trabalhos em sala de aula, ele tem um outro amigo, que a gente pode chamar ali de Carlos, né? E esse amigo faz diferente do que os outros amigos fazem, porque os outros amigos botam a mão na cabeça dele e apresentam o que ele tem que apresentar pelo próprio João. E o João não cresce com isso, fica na zona de conforto, faz sempre o que ele já estava acostumado a fazer e não cresce enquanto pessoa. E o Carlos, né, ele resolveu que ele quer ajudar de uma forma mais definitiva, de uma forma mais ostensiva. E o João, né, diz não para um determinado momento, mas não só um não, ele incentiva, diz que o João tem capacidade, que ele tem potencial, que ele pode fazer diferente, que ele pode sim apresentar os trabalhos dele, por que não? Aí o João fica até meio bicudo, com raiva, né, do Carlos, mas começa a se auto-enfrentar, e não só se auto-enfrentar, ele começa a se liberar dessa dificuldade dele e aos pouquinhos ele começa a ver, claro que o João também tem uma certa predisposição a esses auto-enfrentamentos, ele começa a perceber de que é possível, né, se expor de uma maneira mais livre, expor as suas ideias, e com isso ele cresce enquanto consciência e aqueles outros traços que tinha, como medo, insegurança, confiança, estão sendo trabalhados de alguma forma e eles, aos poucos, por essa exposição, se sente um pouco mais autoconfiante, um pouco mais seguro e um pouco melhor do que antes, né? Isso pode levar a uma mudança para outras vidas, então. Provavelmente, porque podia até ser que o João fosse só traumas dessa vida específica ou não, pode ser que já fosse vidas pretéritas também. Então, olha só o tipo de ajuda e de assistência que o Carlos fez quando ele disse que ele não ia fazer, né, o que as outras pessoas já estavam acostumadas a fazer. E aí, provavelmente, o João modifica essa vida, facilita a vida dele profissional, com os amigos, a questão afetiva e, claro, né, se ele evolui em certos aspectos nessa vida, algumas mudanças também podem repercutir de uma maneira positiva numa próxima vida também. E essa forma de assistência é a tarefa do esclarecimento? Sim, é a tarefa do esclarecimento. A tarefa do esclarecimento, Eliane, é uma tarefa mais definitiva, mais profunda, mais avançada, porque ela trata com a origem do problema. A ideia dessa tipo de tarefa é de dar informações para que o assistido, por ele próprio, resolva os seus problemas, que ele faça renovações, mudanças, transformações nele próprio para superar os seus próprios problemas e mudar de patamar evolutivo. Ela busca sempre para a lucidez, para o discernimento. E aquela ajuda que alguns amigos estavam fazendo no exemplo que você trouxe, né? Passando a mão na cabeça, né, do João e tal, fazendo por ele e tal, é um tipo de assistência, mas é diferente do esclarecimento, não é? Sim, a gente pode dizer que seria uma tarefa da consolação, que é uma tarefa que atende às necessidades imediatas do assistido. É um tipo de assistência que ela é mais superficial, ela gera dependência, porque o João, provavelmente, e não só o João, mas quando a gente realiza a tarefa da consolação, geralmente a pessoa, num outro momento, vai precisar do mesmo tipo de ajuda, do mesmo tipo de assistência, de novo e de novo, criando uma certa dependência, um vínculo, né, tanto com o assistente quanto com o assistido. Esse tipo de assistência a gente diz que é dar o peixe, não é ensinar a pescar. A tarefa de esclarecimento a gente ensina a pescar, a tarefa da consolação a gente dá o peixe. E a tarefa da consolação, ela é mais fácil de ser realizada, geralmente ela faz média com outras pessoas, a gente diz mais sim do que não, é mais simpática, agrada mais as outras pessoas, diferente da tarefa do esclarecimento, que a gente diz mais não,
do que sim, às vezes é antipático. Ó, o João ficou bicudo com o Carlos porque o Carlos disse não para o João, né? Mas a tarefa do esclarecimento, ela parece que é melhor, então, como é que é? Olha, a meu ver, é o melhor tipo de assistência que a gente pode estar realizando no tipo de consciência, porque é o tipo de assistência mais definitiva, que ela cria liberdade, autonomia para a pessoa andar pelas próprias pernas, para ela criar recursos e para ela ser autônoma, sempre quando vir aquele tipo de questão novamente. Mas sabe, Eliane, tem algumas situações que não dá para você imediato estar realizando a tarefa do esclarecimento. Às vezes é necessário a gente primeiro realizar uma tarefa da consolação, né? No sentido de que se a pessoa está com fome há 3 dias, é difícil você ensinar ela a pescar o peixe, né? Tem que primeiro dar comida para ela, que ela está passando fome, para depois ensinar algumas maneiras, ensinar algum ofício, enfim, alguma coisa diferente para fazer com que aquela consciência mude de patamar. Não é sempre dar comida para aquela consciência, sim, dar comida a priori porque precisa, mas depois ensinar, dar outras ferramentas para aquela consciência poder crescer, poder evoluir enquanto ser humano. Agora, Alessandra, por que será que tantas pessoas, às vezes até a gente, prioriza estar consolando do que esclarecendo? Olha, Eliane, são vários os motivos, é difícil a gente dizer um ou outro, né? Um deles que a gente pode estar afirmando às vezes pela própria facilidade da gente estar realizando a tarefa da consolação. Muitas pessoas aqui nesse planeta são pessoas assistenciais e às vezes até realizam esse tipo de assistência no automático, sem pensar muito, sem refletir muito. Porque para realizar a tarefa do esclarecimento exige uma reflexão mais acurada, exige um pensar mais do seu próprio micro-universo consciencial, pensar mais nas outras pessoas, como é que as outras pessoas funcionam, como é que elas agem. E às vezes a gente também pode não estar agindo, realizando a tarefa do esclarecimento por falta de autenticidade e de posicionamento pessoal em nossas manifestações. Ok, Alessandra. Na sequência, vamos continuar esse assunto tão interessante. E também lembrando que vamos divulgar eventos que estão acontecendo essa semana aqui em Florianópolis relacionados à Conscienciologia, inclusive numa livraria aqui no centro de Florianópolis. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Por um mundo melhor, a gente faz até juramento. Juramento. Nós, crianças de hoje, seremos os adultos de amanhã. Tentaremos preservar dentro de nós esse espírito de criança, o qual, através de nossas vidas, fará esse mundo melhor. Uma alimentação saudável pode reduzir as chances de câncer em pelo menos 40%. Coma mais frutas, legumes, verduras, cereais e menos alimentos gordurosos, menos salgados e enlatados. Sua dieta deve conter diariamente pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes. Dê preferência às gorduras de origem vegetal, como o azeite extra virgem, óleo de soja e de girassol, entre outros. Lembrando sempre que não devem ser expostas a altas temperaturas. Evite gorduras de origem animal, leite e derivados, carne de porco, carne vermelha, pele de frango, etc. E algumas gorduras vegetais como margarinas e gordura vegetal hidrogenada. Cuide de sua alimentação. Cuide-se. Viva melhor.
precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Na verdade, o perdão para um mundo todo comprometido. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos ao programa Floripa em Foco, hoje com a presença da professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis, e eu, Eliane de Pinho, estou conversando com ela sobre tarefa do esclarecimento e evolução. Alessandra, você estava falando para a gente que a pessoa que esclarece, ela vai na causa, na origem, né? E a pessoa que é mais voltada para a consolação, ela mais é simpática, não se posiciona tanto e tal. Uhum. E como o que tem a ver a questão do posicionamento pessoal, né? Da pessoa ser autêntica, né? Com a falta... digamos assim, aliás, com a negligência que acontece na tarefa da consolação? Sim. Para a gente realizar esse tipo de assistência mais profunda, mais avançada que a tarefa do esclarecimento, Eliana, a gente precisa, de fato, agir de uma forma autêntica nas nossas manifestações. A gente precisa ser mais sincero com os nossos próprios princípios, valores. A gente precisa se manifestar de acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente sente, né? Sem fingimentos, sem demagogias. Nós precisamos ter um certo posicionamento pessoal, posicionamento de uma forma assertiva a determinados fatos e situações. E se a gente for autêntico e se posicionar, a gente vai conseguir sim realizar essa tarefa do esclarecimento, muito mais do que a tarefa da consolação. Mas muitas vezes a gente até prefere realizar a tarefa da consolação, por quê? Porque para ser autêntico e para se posicionar precisa de coragem. E às vezes a gente tem medo, né? Medo de ser ridicularizado, medo do que as outras pessoas vão pensar da gente, medo de não agradar, medo de não ser simpático, medo de perder a amizade. Lá o Carlos poderia muito bem ter perdido a amizade do João, com aquele não que ele falou, mas ele sustentou a ideia, o Carlos agiu de acordo com as suas convicções, com os seus princípios e falou não para o João poder então trabalhar aquele traço consciencial, né, e evoluir enquanto pessoa. Agora, Alessandra, para a pessoa poder se posicionar, para ela ser autêntica e saber seus princípios e tal, valores, ela precisa se conhecer, precisa investir na autopesquisa, né? É fundamental, a gente precisa entender como a gente funciona, como a gente pensa, como a gente age, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, até porque quanto mais eu me conheço, e não só isso, mas procurar burilar, procurar lapidar mais os nossos traços conscienciais. O que eu posso fazer para melhorar enquanto consciência? O que eu posso fazer para melhorar enquanto pessoa? Né? Para aí poder sim ajudar outras consciências. Até porque se eu conseguir superar um determinado traço consciencial, é mais fácil, sabe, Eliane, de estar ajudando outras consciências. Porque se eu fui capaz de superar aquele traço, uma outra consciência também é capaz de superar. Então, através do exemplarismo, do meu exemplo pessoal, já está por si só esclarecendo outras consciências. Ok, Alessandra, excelente. E assim, é necessário que a pessoa esteja totalmente resolvida para poder ajudar outras, seguindo essa lógica da tarefa do esclarecimento? Não, até porque todos nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldade, Eliane, não sei se você tem. Eu penso que todos nós temos em graus maiores ou menores, uma determinada área da vida, a gente sempre tem dificuldades. Mas não é porque eu tenho dificuldades que eu vou deixar de estar ajudando outras pessoas. A gente costuma dizer que o menos doente ajuda quem está mais doente.
Mas é claro, como eu já falei anteriormente, né? Não é por causa disso que eu não tenho que deixar de me trabalhar, de melhorar, de procurar me aperfeiçoar. Sim, mas apesar de, eu posso fazer muita coisa ainda, porque tem muita gente precisando de ajuda. E Alessandra, então parece que há várias formas de assistir, de ajudar, né? Há várias maneiras, né? Há várias maneiras, há várias formas de ajudar. Nesse planeta Terra, nunca teve tão numeroso quanto, com tanta gente convivendo, muitas relações interpessoais, a gente está com muito contato com vários outros tipos de assistência, em todo momento, em todo local, em vários locais a gente pode estar assistindo outras consciências. E uma maneira da gente assistir também, da gente esclarecer outras consciências, é escrevendo, é grafando, é registrando as nossas ideias, por meio de artigos, por meio de livros. Sabe, Eliane, nesse tipo de assistência, a gente está assistindo um número muito grande de pessoas, de uma forma até atacadista. Gente que a gente nem conhece pode ter acesso às nossas ideias. Inclusive, nós mesmos, numa próxima vida, podemos ter acesso a livros ou artigos que nós escrevemos. Já pensou a grandiosidade desse tipo de assistência? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um livro que vai estar sendo abordado numa livraria aqui no centro de Florianópolis. Mas, Alessandra, e como é que a pessoa pode fazer para ser mais assistencial? Tem várias formas de assistência, né? Eu costumo dizer que para a gente ser assistencial, primeiro a gente tem que gostar de pessoas. A gente tem que querer interagir, querer estar próximo de outras consciências. Não só estar próximo, mas conseguir enxergar outras consciências, né? Então, a gente costuma fazer a pergunta, eu consigo ver outras consciências, eu estou tão focado nas minhas dificuldades, nos meus problemas e não consigo perceber que outras pessoas também têm as suas dificuldades, também têm os seus problemas. Isso é muito importante, a gente conseguir enxergar o outro, se sensibilizar também pelo sofrimento do outro, isso é importante também. Outro é estar junto principalmente daquelas consciências ditas como as mais problemáticas, as mais difíceis, justamente aquelas consciências que talvez os nossos colegas de trabalho, os familiares, né, apelidam como as difíceis ou as mais chatas. São aqueles tipos de consciência que a gente tem que estar mais próximo. E aí a gente costuma se afastar desse tipo de consciência ou a gente se aproxima. A gente tem que estar junto, né, para a gente poder ajudar. E outras possibilidades também é de, se eu quero ser um assistente com a tarefa do esclarecimento, eu tenho que entender e refletir, né, a respeito do micro-universo consciencial de outras consciências. Como é que o outro funciona? Como é que é a maneira do João pensar? Quais são as crenças dele? Quais são as dificuldades dele? Quais são as virtudes dele, né? Para aí sim eu poder mexer em termos de ideia, de crenças e fazer com que aquela pessoa pense diferente, age diferente. Parece que é se interessar pelas outras pessoas e tentar compreendê-las, ajudá-las e julgar menos também, não é? Às vezes a gente faz muito julgamento também sem entender a real condição da pessoa. A real condição da pessoa naquele momento ali evolutivo. Mas existem outras formas de assistência, seja assistência em outras dimensões, assistência energética que a gente pode estar realizando, assistência por meio da projeção lúcida. Em outras dimensões, como assim? Poderias falar um pouquinho? Sim, a gente pode ajudar outras consciências de uma forma energética, sabe, Eliane? A gente pode exteriorizar, a gente pode lançar as nossas energias para ajudar outras consciências que estejam carentes, enfermas, doentes, de uma forma anônima, sem as outras pessoas saberem ou se darem conta disso. E a gente pode exteriorizar tanto aqui nessa dimensão intrafísica, quanto na dimensão extrafísica, quando a gente está projetado de psicossoma. Aí a gente pode estar exteriorizando energias por meio do nosso corpo emocional, quando a gente se projeta, e também com essas energias, e ajudar,
e realizar diálogos construtivos, né, quando a gente está projetado, realizar acariações, que nada mais é do que mediar, resolver conflitos com 2 ou mais consciências. Então o leque é grande, assim, né? Alessandra, e as pessoas que estão nos assistindo, que se interessam por essas ideias, né? Como é que elas podem fazer? Tem palestras acontecendo essa semana, tem até uma na livraria que a gente já está falando, né? Isso, tem amanhã, que é quinta-feira, dia 26 de julho, na Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar, vai ter uma palestra gratuita com a professora Anísia Royer, com esse livro aqui, Hiperatividade Eficaz. A professora Anísia vai estar apresentando esse livro nessa livraria. Esse livro foi escrito pela professora Graça Razeira e é uma tarefa de esclarecimento que essa autora realizou a respeito dessa dificuldade que essa professora apresenta, que é da hiperatividade, né? Então ela mostra aqui como ela teve as dificuldades dela e quais foram as soluções, as técnicas, as ferramentas que ela utilizou para ela melhorar enquanto consciência, apesar dela ter essa dificuldade, esse transtorno de hiperatividade. Ok. Alessandra, esse livro, Hiperatividade Eficaz, né? A Alessandra trouxe a primeira edição, ele está na segunda edição, é o livro que vai estar na Livraria Catarinense, né? A capa é diferente, tem algumas revisões, e ele aborda tanto a questão psicológica, psiquiátrica e a visão da conscienciologia. Isso mesmo. A respeito do TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, as pessoas que tenham esse transtorno, têm alguns sintomas ou conheçam, convivam com pessoas, né, que têm essa dificuldade, estão convidadas a participar e vão fazer proveito da palestra, né? Então, é amanhã à noite na Catarinense, é isso? E no IPC, que outra palestra, curso? Toda sexta-feira nós temos palestras gratuitas às 19h30 no nosso centro educacional, com temáticas e professores diferentes. Nessa sexta-feira, dia 27, né, de julho, com o tema Amparadores, Consciências Extrafísicas Assistenciais, nós vamos ter essa palestra. E sempre nessas palestras gratuitas, nos 20 minutos finais, nós temos exercícios práticos de bioenergéticos, para a pessoa aprender a mexer e a mobilizar as suas energias. Ok. E tem um curso acontecendo em setembro, para quem gosta muito do trabalho energético, parapsiquismo, né? Que é o curso 40 Manobras Energéticas, que vai acontecer no feriadão de setembro, no dia 7, 8 e 9 de setembro, que é sexta, sábado e domingo, desde as 8h30 da manhã até as 19h30, no Hotel Castelmar. A proposta do curso é fazer com que as pessoas experienciem essas 40 manobras energéticas, com o intuito de realizar autodefesa energética, de realizar assistência para outras consciências, de fazer limpeza nos ambientes por onde a gente vai, de realizar o acoplamento e desacoplamento energético, porque a gente está sempre trocando energias, sabe, Eliane? Enfim, da gente ter mais segurança e autoconfiança com o parapsiquismo, exercitar o parapsiquismo. E esse curso é com o professor Mário Oliveira, né? Isso. E quem tiver interesse já pode fazer inscrição. O telefone do IPC, 3224-3446. Então, as pessoas interessadas podem ligar para o IPC, né, entrar na página www.iipc.org ou também ir na palestra sexta-feira à noite, amanhã à noite na Catarinense e obter maiores informações, né? Alessandra, a gente está com o tempo aqui esgotado, teríamos muito mais para conversar. Gostaria de agradecer enormemente a tua presença. Eu é que agradeço também, Eliane. Muito obrigada pelas informações. Agradecemos também a você que nos acompanha toda quarta-feira, ao vivo, nesse horário, das 15h30 às 16h, e também aos internautas que acessam esse programa através do www.tvfloripa.org.br e tem reprise à meia-noite. E, então, até a próxima semana e o tema será maturidade afetiva. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.